Olá, olá, muito boa tarde. Me chamo Luque Araújo. É um prazer estar aqui com você. Nos perdoe a demora. Tivemos um pequeno problema de conectividade, mas agora estamos de volta e para falar sobre um tema tão importante e profundo, os impactos religiosos na Amazônia, pontos de vista sobre esse assunto. E para falar sobre isso, nós convidamos o querido Paulo Roberto, né, padre, uma das figuras eclesiásticas mais emblemáticas do estado do Amapá. E agora eu faço um breve resumo sobre a história do padre. O padre é amapaense, padre Paulo Roberto da Conceição Matias de Souza, é filho de pais migrantes ribeirinhos das ilhas do Pará, é formado em filosofia e possui mestrado em direito canônico. É presidente do Instituto de Prevenção do Câncer Joel Magalhães. Dentre as principais homenagens e títulos pelos relevantes serviços prestados à sociedade amapaense estão Comenda Dom Helder Câmara, outorgada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal em razão dos serviços prestados em defesa de direitos humanos, o prêmio Dr. Pinotti, concedido pela Câmara Federal dos Deputados pela promoção e valorização da saúde da mulher, é professor doutor honoris causa, outorgado pela Faculdade CEAP-UNAMA pelos relevantes serviços prestados à comunidade amapaense, fora milhares de outros feitos que não estão aí, né, padre, catalogados. Desde 1995, celebra a Missa dos Quilombos e assume a defesa dos direitos à cultura e à fé e às políticas afirmativas do movimento negro do Amapá. Padre Paulo cresceu numa comunidade em que haviam famílias vindas da Guiana Francesa, Mazagão Velho, Igarapé do Lago e Coração, além de ter contato com centros espíritas, centros de umbanda, igrejas evangélicas e a paróquia Nossa Senhora da Conceição, um ambiente pluralista que ajudou a construir a sua identidade religiosa e humana. Luta pelo ecumenismo, o respeito e união das religiões e igrejas cristãs em Macapá e é o fundador do bloco pacifista Afoxé Filhos de Zambi, movimento de inclusão social, cultural, religioso e pacifista. É fundador e presidente da Academia Amapaense de Batuque e Marabaixo. E nós aqui somos os alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal Universidade Federal do Amapá, da turma 2017. Essa roda de conversa faz parte da disciplina de formação sociocultural da Amazônia, disciplina esta ministrada pelo professor Dr. Maurício Neves Correia, que também, né, é o vice-presidente do grupo de estudos e mediações, discursos e sociedades amazônicas, o grupo JEDAI, que é o qual nós estamos aqui nesse momento na plataforma do YouTube, ministrando e conversando, né, começando essa conversa, né? Padre, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Luque. É um prazer muito grande estar conversando contigo, com toda a equipe da Universidade, do curso de jornalismo. E é um prazer muito grande falar para a sociedade, né? Eu penso que a sociedade humana ela começou a se desenvolver na sua totalidade quando ela dominou a linguística, né? A comunicação. E isso fez o diferencial dos outros animais que habitam o planeta Terra. Nós temos o poder de nos comunicar. E comunicar é transmitir sentimento, é transmitir amor, é transmitir necessidade, desejos, ansiedades e necessidades também. Padre, eu acho o senhor uma figura muito revolucionária. Olha só a sua entrada, né? O senhor já começa falando, né, interligando aqui a religião, a comunicação, né, dessa perspectiva super interessante, e é disso que isso é um prazer para mim, é uma honra, né, estar aqui com o senhor conversando hoje, né? Eu lhe considero muito e tenho certeza que isso aqui vai ser muito frutífero e transformador, não só para mim, mas para todo mundo que estiver assistindo. Eu reitero aqui que o grupo JEDAI, ele acopla as universidades UFPA, Unifesp, UNAMA e UFOPA, tá?
Então, toda essa galera aí está acompanhando a gente. Espero que vocês aproveitem aqui a nossa conversa, que vai ser interessantíssima. E vamos lá, a nossa conversa, como a gente começou um pouquinho tarde, acredito eu que a gente vai levar aí até umas 6h40. O padre é uma pessoa que tem muito a dizer e eu quero muito ouvir o que ele tem a dizer, né? E padre, eu quero explicar para o senhor também um pouquinho de como funciona essa disciplina, né? Essa aqui é uma disciplina que ensina a olhar a gente que estamos na academia de jornalismo a compreender a variedade das culturas, em especial aqui a nossa Amazônia. Tem muita gente que nasce, cresce, vive aqui e morre e não sabe nem um pouco da Amazônia, né? E a gente está tendo essa oportunidade de vir aqui estudar profundamente, né? Tentar entender um pouquinho da dimensão, da grandiosidade que é a Amazônia de diferentes ângulos, e hoje estamos aqui olhando da perspectiva, né, religiosa. A gente estuda as normas, a linguagem, técnicas, o conhecimento, a religião, valores éticos, estéticos, políticos, enfim, todo o conjunto, né, da determinada organização social que compõe aqui, né, o coração do planeta Terra, que é a Amazônia. Para nós, que somos futuros jornalistas, é importante compreender melhor todo o processo que envolve relações de saberes, poderes e desigualdades sociais relacionadas de forma direta ou indireta, né, o processo de produção e reprodução cultural. E o senhor é uma pessoa, com certeza, para a gente que tem muito a dizer. E eu começo falando aqui, né, eu acho que eu vou começar do meu ponto de vista, né, quando eu conheci o senhor já era o presidente. Eu acho que desde quando eu nasci, eu já era o presidente, né, do Instituto Joel Magalhães, que é o Centro de Referência em Tratamento e Prevenção do Câncer no estado do Amapá. E eu queria perguntar para o senhor, né, o Instituto ele faz um papel muito revolucionário dentro do estado, porque não existe uma outra instituição que trate o câncer como prevenção. Geralmente as pessoas já chegam doentes lá, né? E o Instituto Joel Magalhães ele tem esse objetivo, né, de prevenir, que é uma coisa assim revolucionária para a nossa época, para a nossa cultura, né? A gente pouco se fala disso. Quando a gente chega no hospital, a gente já está doente. Então, existe toda uma visão por trás disso, né? O fato da igreja trabalhar esse papel social, né? E fora as outras experiências que acumulam profissionais lá dentro de áreas, das mais diversas áreas, né? Multiprofissionais, digamos assim, uma equipe multiprofissional dentro e trabalhando, né, esse papel social, né, é uma organização que é extremamente importante para a sociedade amapaense. Eu queria que o senhor começasse falando um pouco sobre ela e um pouco como o senhor começou essa grande instituição. Luque, a questão fundamental que talvez seja o maior atraso da humanidade é que a visão da humanidade com relação à vida é uma visão fragmentada. Eu penso que só consegue ser revolucionário no sentido mais profundo da palavra quando o indivíduo consegue ter um olhar integrativo para a vida, da vida, entendeu? É a partir dessa dimensão integral da vida. Quando você olha o ser humano na sua integridade, eu falo na sua integridade ontológica, mas também na sua integridade com o universo, com a criação, com o planeta, com o universo na sua pluralidade, né? Na sua conectividade com todos os seres que existem, tanto no planeta Terra, fora do planeta Terra, nos planetas paralelos, nos universos paralelos, enfim. Então, é nessa perspectiva que eu olho o ser humano. Então, se você quiser entender a minha visão, as minhas ideias, meu agir transformador na sociedade, eu parto desse princípio. Eu só consigo ser um agente transformador à medida que eu consigo olhar as pessoas, o universo delas
e tudo que existe numa visão integrada. Quando eu fragmento a vida, eu esfacelo a visão, as oportunidades que nós poderíamos ter de transformar a realidade, de nos conectar com todos os seres que habitam o planeta, o universo, os universos paralelos. É nessa perspectiva. Eu penso que a grande tragédia humana é olhar a vida numa perspectiva dualista. Quer dizer, alma, corpo, mente, corpo, céu, terra, homem, mulher, saúde, doença, noite, dia, branco, preto, o bem e o mal. Enquanto nós ficarmos olhando o ser humano, a vida, nessa perspectiva dualista, nós jamais seremos portadores de transformação, de revolução. E eu penso que é nessa perspectiva que eu criei o Ijoma. Porque eu fui educado para ser padre nessa visão romana, nessa visão dualista. O corpo é uma coisa, a alma é outra, o céu, o inferno, Deus, o diabo, o bem e o mal, entendeu? Isso me inquietava muito, isso me angustiava. Eu me sentava no banco da filosofia e eu achava uma idiotice, me desculpe a minha pedância, a arrogância. Eu olhava, né, o discurso de alguns filósofos que foram revolucionários na época deles, mas que não conseguiram realmente transformar, dar um sentido profundo realmente à vida no planeta Terra. Eles foram revolucionários na época que eles existiram. Mas hoje, me desculpe a minha pedância, a minha arrogância, mas eu penso que nós que estamos hoje, no século XXI, somos nós que temos que criar a nossa cosmovisão da realidade, da educação, da política, da sexualidade, de Deus, da vida, da natureza, entendeu? Nós não podemos ser meros repetidores de gênios que viveram no passado, que deram a sua contribuição. Mas eu penso que nós, através das pesquisas, da busca incessante do conhecimento, nós precisamos dar respostas para a realidade do hoje, porque o ontem pode ter sido bom para o ontem, mas o hoje exige respostas dentro da contextualização que nós estamos vivendo. E nós não podemos mais olhar o ser humano como pênis, como vagina, como osso, como doença, como mendigo, como homem, mulher, negro, branco. Me parece que é isso que impede esse grande salto quântico que a humanidade precisa dar. E eu penso que esse vírus, ele veio fazer a gente acordar para perceber que nós já deveríamos estar na quarta, na quinta, na sexta dimensão. O planeta Terra já era para ser um planeta altamente tecnológico, porque existem planetas infinitamente mais evoluídos do que o nosso, e nós ainda somos um planeta atrasado, porque não entendemos e nós não podemos esfacelar, esquartejar a vida. Enquanto fizermos isso, nós vamos continuar sofrendo, sendo dominado por aqueles que são espertos para continuar mantendo esse processo, esse estágio de dominação milenar que nós nos encontramos. Exatamente. Padre, entendeu? Eu entendo profundamente, é um grande prazer estar aqui
tendo a oportunidade de ouvir essa sua fala, porque tudo isso que o senhor acabou de dizer agora é uma coisa que eu penso bastante. Tem um cientista que eu acompanho, que é o Mikio Miyako, que ele diz que a humanidade ela tem estágios de evolução de civilização, né? A gente vive no estágio de civilização tipo 0, que é um estágio onde a humanidade se aproveita de energias como carvão, gasolina, energias fósseis. Só que a humanidade na civilização tipo 1 já vai utilizar a energia da estrela, né? Já vai ser uma situação bem diferente. Ela vai utilizar perfeitamente a energia dos vulcões, né? A energia das tempestades. E o que isso significa para a gente no mundo real, na aplicação da vida do cotidiano? Isso significa que o ser humano, dentro dessa dinâmica de consumo de energia, ele vivia de uma forma socialmente. E agora, a partir da tal civilização de tipo 1, que esse cientista, o Mikio Miyako, defende que começará em 2100, ele diz que o que vai acontecer com a humanidade? A gente vai passar a usar a moradia de forma mais compartilhada, a gente vai passar a usar o sistema monetário de uma forma um pouco mais inteligente, o que a gente chama hoje, né, de economia inteligente, ele vê de uma forma muito maior no futuro, e ele cita alguns exemplos. Por exemplo, o meio que nós estamos aqui conversando nesse momento, que é a internet. O que é a internet? É o primeiro sistema de comunicação de civilização tipo 1. O que é o futebol? É o primeiro sistema de esporte de civilização tipo 1. Ou seja, é um sistema que não agrega só a um país, mas a toda a humanidade. E eu reflexiono muito assim sobre isso que o senhor falou. E sobre o que o senhor disse a respeito de ser uma pessoa revolucionária, né? Isso foi incrível para mim, porque no primeiro semestre tinha um professor que disse para a gente, né, quem está aqui agora e fez essa disciplina comigo, é a disciplina de Filosofia da Comunicação. Esse professor disse bem assim, é uma frase que eu vou lembrar para toda a minha vida. Assim. Eu acho que o que mais me transformou no curso de jornalismo foi as frases que os professores acentuaram e me levaram assim à reflexão, dentre esses 4 anos. E essa foi uma. Ele disse que o ser humano ele consegue ser um gênio quando ele encontra um pingo na frente do nariz. E isso é maravilhoso. Perfeito, né? Perfeito. Padre, vamos continuar aqui. A gente deu uma abstraída muito legal agora, mas vamos continuar aqui olhando pelo lado da Amazônia. Né? O senhor deu uma explanação muito legal de por que criar o Ijoma. Né? O Ijoma ele representa não só uma visão dualista, eu vou te salvar e vou te curar. É muito maior que isso, como o senhor falou, né? Então, vamos conversar aqui. O nosso grupo pesquisou um pouco sobre a ideia de criar a AABM. Surgiu do interesse dos fundadores representantes dos grupos tradicionais e lideranças quilombolas do Mar Abaixo e religiosas, que discutiram a necessidade de criar uma entidade que resguarde as memórias, tradições e cultura afrodescendente do Amapá, com foco para o estudo, a valorização da história de pessoas que contribuíram e contribuem com as suas experiências e trabalhos para a manutenção da sabedoria popular. Nesse sentido, o que é a ABM? O que a ABM tem realizado para difundir a pluralidade cultural amapaense, visando, é claro, ganhar visibilidade nacional e internacional? Primeiro, nós precisamos libertar o homem, né? O homem da Amazônia, o homem amazônida, o homem tucuju, o homem amapaense, o ser humano amapaense, dessa superficialidade em que nós vivemos, em que nós temos uma ideia de que cultura só é feita pelo homem que detém o conhecimento, o poder adquirido através do saber da universidade. Passaram essa ideia para nós de que o negro, o pobre, o marginalizado, o simples, ele não é um ser capaz
de gerar cultura, de gerar conhecimento, há um complexo de inferioridade, há uma dominação do branco quando chegou aqui no Brasil, da própria igreja mesmo, né, com saber teológico, saber político, saber econômico, né, a dominação. Isso gerou dentro de nós um sentimento de inferioridade, de que nós éramos seres de segunda, terceira categoria, e isso reflete ainda hoje no nosso dia a dia. Só para você ter uma ideia, quando eu fui trabalhar na Serra do Navio, o padre que eu substituí, Padre Álvaro, ele me levou lá para conhecer a aldeia dos Oiampis. E quando eu cheguei lá, eu fui com uma camisa dessas de meia rasgada aqui no ombro. Aí o índio chegou perto de mim, colocou o dedo aqui no buraco da camisa e disse: índio não gosta de preto, índio não gosta de pobre. Aí eu olhei para ele assim, e eu fiquei me perguntando, quem foi que passou essa ideia para esse irmão de que andar com uma camisa rasgada e ser negro é um ser inferior? Eu ouvi de um índio afastado, que vive lá na aldeia, na tribo. Então, essa realidade de que a vida foi coisificada, a vida é um objeto. Se nós formos olhar, essa visão capitalista, essa visão romanizada da vida, né, que o índio não tinha alma, que o negro não tinha alma, que o caboclo não tinha sabedoria, não tinha conhecimento, isso permeia toda a nossa cultura, nossa realidade da Amazônia. E eu penso que o mais difícil para nós que nascemos aqui, eu sou amapaense, nasci, como você falou aí, nasci no meio dos crioulos, dos samaracais, nasci dentro do terreiro da Umbanda, nasci convivendo com evangélicos, com espíritas, com católicos. Então, desde cedo, a minha educação me levou a perceber que toda essa realidade rica de cores, de cantos, de tambores, de formas de orar, de ver a vida, isso era natural. Eu cresci dentro dessa realidade. E isso me deu empoderamento. Isso me fez perceber, né, que eu era agente de transformação, de libertação. E eu percebi que eu podia ajudar os meus irmãos, eu podia ajudar. Eu via, e desde criança, eu defendia as crianças negras. Eu, desde criança, eu procurava me colocar do lado daquelas pessoas, daquelas crianças que sofriam bullying, daquelas crianças que eram excluídas porque tinham alguma dificuldade ou porque eram feinhas na visão dos colegas, enfim. Os próprios professores, às vezes, incutiam isso na nossa cabecinha, de que nós éramos rudes e que nós tínhamos dificuldade de aprender. Enfim, eu vejo que dentro do movimento negro, dentro da realidade do Amapá, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer é criar um sentimento de pertença. Quer dizer, o Amapá é marabaxeiro. O Amapá, na sua estrutura cultural, existencial, passa pela visão do negro e do índio. E se nós quiséssemos realmente ter uma identidade enquanto povo tradicional, povo nascido aqui no Amapá, na Amazônia, nós precisaríamos ter uma consciência
de pertença. Eu sou tucuju, eu sou negro, eu sou índio, eu sou ser humano, acima de tudo ser humano, né? Ser humano. Eu preciso ter essa consciência da minha pertença a essa realidade da Amazônia, da floresta, dos igarapés, dos rios, essa visão dos índios que se integram à realidade do negro que veio da África, né? E me parece que nós não conseguimos fazer isso muito bem. Aprendemos muito do índio a questão da culinária, mas a cultura realmente, a beleza, o corpo, né, que gera vida, que se integra de uma forma mística à natureza, a todas as entidades da floresta, né, e que o índio detém esse poder, nós precisaríamos integrar, porque eu penso que é muito próximo a visão do negro com a visão do índio. E nós aqui de Macapá, do Amapá, ainda estamos em guetos. Nós negamos a nossa essência, negamos a nossa origem. E nos últimos anos, a dominação da cultura sulista, né, os meios de comunicação invadiram a Amazônia e nós fomos impregnados de uma cultura que não nos pertence. As nossas crianças, os nossos jovens e até os adultos mesmo, nós percebemos, nós tínhamos vergonha de sermos da Amazônia, de sermos amapaense, né? E a academia ela veio nesse sentido, né? Tentar resgatar a nossa história, a nossa ancestralidade, a nossa autoestima, né? Criar uma consciência dentro do movimento negro de que, se nós quiséssemos realmente resistir e transformar toda intolerância, todo preconceito, primeiro, nós não tínhamos que ser preconceituosos e nem intolerantes, né? E nós precisaríamos, então, da nossa contribuição enquanto afrodescendentes, como negros, de uma forma inteligente, de uma forma propositiva. Certo, padre. É muito profundo esse tema que você puxou. A gente, não nessa disciplina aqui, mas a gente teve a oportunidade de estudar esse semestre, né, em meio à pandemia. Inclusive foi muito interessante a gente ter estudado esse assunto em meio à pandemia, sobre as heterotopias, né? A gente vive numa guerra de narrativas, a guerra de sentidos, ou seja, você nasce negro, mas você olha uma revista e lá você nunca encontra uma mulher negra para te representar. E você se pergunta, quem eu sou, que eu não existo aqui. Então é muito profundo esse tema que o senhor tocou, e a gente agora tem a oportunidade de analisar esse assunto que a gente teve a oportunidade de aprender, né, a partir da sua perspectiva. Vamos para a próxima pergunta. Até agora, galera, vamos se manifestar e mandem perguntas, fiquem à vontade, suguem aí, porque o padre é uma pessoa que tem muito conhecimento, inclusive é o grande mestre, né, do padre Aldenor, que foi das maiores personalidades, né, que ajudaram o nosso curso a ser o tamanho que é hoje, né, a formar grandes profissionais, né, que repensam, né, o mercado aqui em Macapá. Tudo isso foi fruto desse rapaz, né, padre Aldenor, né, e eu tenho uma grande honra também de ter realizado uma disciplina com ele, né, e tenho certeza que todo mundo que fez saiu de lá transformado. Tem uma frase que eu nunca esqueço que ele disse na aula: televisão é amor e ódio. E isso soa muito interessante, porque se você olhar agora, se ligar a TV agora, você vai ver exatamente isso.
Bom, vamos seguir para a próxima pergunta, padre. Como que o senhor enxerga a contribuição pessoal, né, desses antepassados pode formar a nossa identidade sociocultural? Olha, primeira coisa que nós defendemos dentro da academia era resgatar personalidades, homens e mulheres, mestres e mestras, né, que haviam sido esquecidos ao longo dos anos por nós, e a sociedade, de um modo em geral, não perceber dentro do saber científico desses homens e mulheres uma identidade, né, um olhar da realidade, não perceber poesia, literatura, né, conhecimento dentro desse saber. Porque você sabe que a nossa cultura do Marabaixa, do Batuque, é oral. Há uma oralidade, quer dizer, foi passando de geração em geração, houve uma resistência, porque aqui no Amapá, o poder oficial, político, né, poder religioso, a Igreja Católica que predominava aqui, não os padres e as autoridades que aqui vinham a mando do poder de Portugal, e logo depois, a partir quando isso aqui virou território e Estado, os padres, as nossas autoridades não conseguiam perceber nesse agir existencial e, eu diria, religioso, uma relação verdadeira, intimista, social, profética, dentro dessa realidade. E aí, eu penso que a grande dificuldade nossa, isso, alguns professores, inclusive a professora Piedade Vidal é uma das protagonistas desse resgate, nós precisávamos resgatar de uma forma literal esse saber, passar para os livros, fazer anotações, pesquisas, né, para a gente catalogar todas essas informações que estavam dispersas e que já havia sido iniciado por alguns historiadores, professores, percebendo a necessidade da gente colocar no papel, procurar definir realmente a beleza, nos dá um sentimento de pertença para que a gente pudesse, então, chegar com a sociedade, com as autoridades, com o IFAM, com o Ministério da Cultura, Secretaria de Educação e as várias instâncias de poderes, para a gente dizer, olha, o que nós fazemos é arte, o que nós fazemos é resistência, o que nós fazemos tem um sentido, tem literatura, tem poesia, tem dança, tem beleza, tem tradição, e é a nossa história que é contada através da música, da dança, dos ritos, do gingado do corpo, do tambor, das cores, das tranças, do cabelo, do chapéu, né? Da nossa visão da terra, da água, da floresta, das ervas. Esse saber
que precisava ser absorvido por nós. Isso nos pertence e nós queremos partilhar com a sociedade. Entendeu? Padre, eu vou fazer uma pergunta agora aqui, que é um pouco delicada, e vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante ouvir a sua resposta sobre isso, porque a sua figura, né, o senhor, quem lhe conhece, né, como pessoa, o senhor é uma pessoa assim que o senhor é um padre diferente, digamos assim. Né? Como eu li no começo, na sua introdução, o senhor é uma pessoa que luta pela pluralidade, tanto religiosa como cultural. Isso é a sua essência e, como o senhor mesmo disse, isso desde criança. Eu queria aproveitar a sua presença aqui para analisar uma parte da história, digamos assim, e olhar para hoje também. Como que a gente faz isso? No século XVI até o século XVIII, houveram as expedições jesuítas, né? Com o objetivo principal de catequizar o índio, né? E os índios que não aderiam à catequização eram escravizados. E o senhor, hoje, 2020, século XXI, o senhor desenvolve uma realidade aqui onde o senhor junta todas as religiões, né? Junta as culturas. Como que o senhor enxerga essa passagem de tempo? Como que o senhor enxerga esse momento, de lá para cá? Perfeito. Você falou ainda agora da tua admiração pelo Padre Adenor, e nós estudamos juntos. O Padre Adenor era um cara extremamente inteligente. Nós conversávamos, tivemos grandes conversas, eu e ele, e nós tínhamos algumas coisas em comum. Por exemplo, a gente conversava e a gente dizia o seguinte: a humanidade, eu sou evolucionista, eu sou devoto de Darwin, eu acredito que nós descendemos das amebas, do macaco, foi esse processo de evolução, né? E até chegarmos ao Homo sapiens. Hoje a ciência já bateu o martelo e diz que houve outros homídeos no planeta, né? Pelo menos 4 espécies diferentes que conviveram e até mantiveram relações sexuais, né? Enfim, nós precisamos falar abertamente, porque vocês, quando vão para a universidade, vocês são católicos, vocês são evangélicos, né? Vocês são formados dentro de uma visão tridentina, de uma visão medieval, de uma visão ultrapassada. E quando o cara chega na universidade, ele tem um choque de visão, de conhecimento, ele entra em crise, não é? E nós precisamos falar abertamente. Não dá mais para a gente ficar falando de Adão e Eva, de Chapeuzinho Vermelho, né? E desses mitos que foram necessários para explicar, né, a origem de todas as coisas, porque eu acredito em Deus. Porém, nós precisamos entender que a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia, o que o autor bíblico queria dizer é isso: Deus criou tudo. Agora, como Deus criou, não é função da Bíblia explicar e bater o martelo. Foi assim, foi do barro, foi de uma mulher, a mulher nasceu da costela do homem, e assim por diante. Então, eu e o Padre Adenor, nós tínhamos uma tese. Nós precisamos, Luke, se nós quisermos realmente
impedir que a vida no planeta Terra sucumba, se nós quisermos impedir que o planeta exploda antes que o Sol exploda com o planeta, nós precisamos ter a coragem, revolucionária, a grandeza de dizer, nós precisamos implodir tudo, porque tudo que o homem construiu até hoje perdeu o sentido. Religião, política, né? Ciência, a justiça, direito, a economia, tudo que o homem criou, tudo que o homem estruturou, pensando em avançar o processo de qualidade de vida no planeta, me parece que fracassou. Inclusive a estrutura de família, universidade, escola, educação, justiça, democracia, tudo caducou. Então, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter audácia, a humildade de admitir, deve haver um grande congresso mundial, onde os grandes líderes se reúnam e digam, nós fracassamos. Se nós quisermos mudar a vida no planeta Terra, nós precisamos começar do que deu certo e lutar para mudar o que precisa ser mudado. Está entendendo? Então, nós não podemos continuar insistindo naquilo que deu errado. A educação, essa educação que foi transmitida, foi uma educação dominante, que matou, que escravizou, que coisificou esse sistema capitalista selvagem, essa democracia, essa meritocracia, entendeu? Que vai passando de geração para geração, essa dominação, essa escravidão. Isso não pode mais acontecer. Mas para isso nós temos que ter coragem. Isso eu conversava muito com o padre Odenor. Nós precisamos implodir. Todas as religiões deram errado. O que vocês aprendem essas universidades? Hoje nós vivemos um processo que tudo é instantâneo. E não adianta nós querermos voltar antes de Paulo Freire, antes desses grandes mestres, desses grandes filósofos. Não adianta. Essa molecada, eu estou falando para ti, você vai numa... Aliás, a tua geração nem na igreja vai mais. E os que vão são todos alienados. Nós temos universitários alienados. Nós temos um grupo de seres humanos, a humanidade é idiota. É um bando de idiota, rapaz. Um bando de alienados, de patéticos. Entendesse? Que cada um só pensa em dominar o outro. E não dá mais para a gente continuar nesse nível. A gente que sai da universidade querendo se dar bem. Entendeu? Esses caras que estão aí no poder, Zé Dirceu, Fernando Henrique Cardoso, toda essa galera foram comunistas, foram esquerdistas. Eu fui de extrema esquerda. Eu queria dinamitar na primeira eleição que teve quando o Serra do Navio foi emancipado para município. Nós apoiamos a campanha do PT ali. Nós íamos fazer o primeiro prefeito da Serra, quando o candidato do governo contratou 6 ônibus de Macapá para levar para a Serra do Navio e ia vencer a eleição. Aí que foi que nós vamos dinamitar todas as pontes que chega na Serra do Navio. Olha a minha idiotice. Então, não dá mais.
a gente viver essa ficção, esse Big Brother lá do Congresso Nacional, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na França, seja na China, entendeu? Existe ogivas nucleares que se o doido do presidente dos Estados Unidos ou da China, não sei de onde, pode destruir o planeta, não sei, 10 vezes, não sei quantas, 1000 vezes. E nós estamos discutindo quem está certo, se é o Bolsonaro ou se é a Anvisa, a Organização Mundial da Saúde. Entendeu? Não dá mais, rapaz. Não dá mais para a gente aceitar tanta idiotice, tanta terraplanista. Entendeu? Não dá mais. Ou a gente aí é que está. Aí eu penso que a gente tem que fazer a revolução através do amor. Entendeu? Eu sou altamente... a gente precisa ser terno. Que foi o não podemos... se a gente analisasse a Bíblia, né, foi o ensinamento que Jesus deixou, né? Padre, eu gosto muito dessa conversa porque o senhor consegue levar o assunto sempre a um nível global. O senhor consegue olhar de um nível assim que tá tudo interligado. E eu acho isso incrível. Eu vou aproveitar aqui. O cara lá, não sei, eu acho que foi Che Guevara que falou isso, né? Fazer revolução sem perder a ternura jamais. Fazer Dragon Ball. Entendeu? A gente tem que fazer a revolução sem perder a ternura. A nossa arma tem que ser a nossa inteligência. A nossa arma tem que ser o amor. Entendeu? A nossa arma tem que ser a nossa capacidade de mostrar para esses caras que eles são idiotas. Quem se permitir agora na live vai ter uma coisas muito transformadoras. Vão ficar escandalizados esses caras. Vão ficar escandalizados. Mas, Luke, tem que falar a verdade, meu preto. Não adianta eu subir, você. Não adianta o professor ir para frente da sala de aula, na universidade, o moleque lá está com fome. Não adianta ir para a escola, se o moleque está com fome, se ele vai para a escola para comer. Não adianta eu subir todo paramentado no altar domingo, na paróquia, se o povo que está ali na missa, meu preto, a maior parte vai voltar para casa e não vai ter café para tomar, e a outra vai para as melhores panificadoras tomar café lá na panificadora. Se as nossas igrejas evangélicas à noite, no culto, está todo mundo lá louvando a Deus, e a gente volta para casa e vai dormir com fome. Né? Não dá mais para a gente aceitar esse tipo de coisa. Né? Não dá mais para aceitar. Esse padre é revoltado. Esse padre é doido. Doido. É quem não tem coragem de ser autêntico. Estamos aqui com o padre Paulo Roberto, né? Essa pessoa visionária na qual nós temos a oportunidade de estar aqui conversando hoje. Padre Paulo Roberto, só mais uma vez recapitulando para quem chegou e não pegou o começo da live, é o presidente do Instituto Joel Magalhães, né, o Instituto de Prevenção e Tratamento ao Câncer. Também é uma pessoa que luta incessantemente por políticas afirmativas em defensão aos direitos negros. Também... E não só do direito negro, do direito dos LGBT, dos deficientes, dos escravizados, dos violentados. Como eu sempre digo, aonde houver, enquanto houver uma pessoa sendo excluída do banquete da vida em qualquer parte do mundo, não haverá paz na Terra. Entendeu? Porque se há democracia, se há justiça, não pode haver exclusão de forma nenhuma. Né? Ou é ou não é, meu preto? Eu estou aqui com aqui. Padre, a galera que está assistindo a gente está mandando pergunta e eu vou ler uma aqui para o senhor agora. A educação amapaense é obsoleta em ensinamentos de nossos ancestrais. Cultura e história do Amapá. O senhor enxerga o futuro da educação como uma forma de prosperar e perpetuar
a cultura amapaense em geral? Essa pergunta que mandou foi a Paola. Infelizmente, a educação no Brasil, no mundo, é uma visão dominante, é uma educação que visa dominar todos os processos de mudança, de criação, entendeu-se? E eu penso que enquanto nós estivermos sendo preparados nas nossas universidades, nas nossas escolas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, para sermos robôs, meu amigo, minha amiga, nós vamos continuar reproduzindo essa realidade bancária, né? E nós somos preparados para dominar, para escravizar outras pessoas, né? Então, eu não vejo muito perspectiva. Não há investimento realmente. E eu penso, ouviu, você que fez a pergunta, que a questão da educação não passa só por questões de financiamento, de recursos, né? Mas, principalmente, tirar o aluno dessa masmorra, desse pelourinho, dessa senzala, entendeu? E ajudar o aluno a pensar. Toda pessoa que pensa, ela é revolucionária. A partir do momento que nós começamos a pensar, e nós começamos a perceber que estão nos dominando, escravizando, que estão nos coisificando, que estão tentando nos manipular a nossa mente, manipular a nossa forma de ver a vida, de nos ver, de ver as pessoas, de ver as coisas. No Brasil, a educação não nos ajuda a pensar, a refletir, a articular, entendeu? Até a matemática, né? Nossa matemática é muito capitalista, né? Não nos ajuda a lógica, a filosofia, né? Então, eu vejo com muita tristeza esse processo. O professor não é valorizado no Brasil, o professor não é valorizado. As nossas escolas, né? São duas realidades, escola e a estrutura de saúde, né? Estrutura de saúde sucateada, a estrutura de educação sucateada, entendeu-se? Eu penso que nós precisaríamos sair da universidade, precisaríamos ir conhecer a Amazônia. O aluno que é estudante de faculdade aqui deveria sair da universidade conhecendo a Amazônia, né? Deveria conhecer todos os biomas. Ah, mas eu não sou dessa área. Mas não é para você aprofundar, por exemplo, eu sou assistente social. Então, o que é que eu vou fazer para a mata? O que é que eu preciso entender de bioma? Eu penso, aí entra aquela questão, Luke, da visão integral. À medida que eu saio da universidade, uma visão integral da vida e de todo o contexto que eu vivo, eu vou ser mais humano, eu vou ser mais comprometido, eu vou ser mais audacioso, eu vou ser mais revolucionário, né? Eu vou ser mais empoderado. Está me entendendo? Certo. Eu acho que é isso. Profundo. Padre, chegou mais uma perspectiva muito interessante aqui para o senhor analisar também. A pergunta da Ana Paula Vilhena, que aparece na tela agora. A pandemia no Amapá nos levou a mudar certos hábitos e tradições, levando certos eventos que aconteciam há anos,
como o Ciclo do Mar Abaixo acontecer de forma online. Como foi passar por esse momento? Olha, logo quando a pandemia chegou, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, e por favor, não espalhem para ninguém. E fique só entre nós que estamos aqui nessa live, porque senão eu vou ser expulso da igreja. Mas eu faço uma crítica muito grande, por exemplo, às pessoas que criticam o judaísmo, o shintoísmo, brahmanismo, candomblé, umbanda, os protestantes, os católicos. Eu acho que para a gente criticar, você tem que ter autoridade, você tem que ter um mínimo de conhecimento para você poder dizer: eu sou católico, por causa disso eu tenho que dar razão da minha fé. Por que eu sou católico? Por que eu estou aqui? Porque eu escolhi essa forma de viver, né? Então eu fui estudar. A minha monografia da teologia foi sobre ecumenismo, toda a terra habitada, oikomene. E aí eu fui estudar porque eu via muitos professores falar mal dos protestantes. Parece que nós padres, nós éramos formados para defender a Igreja Católica e para meter pau nos que eram contra a Igreja. Eu fui estudar, eu fui fazer mestrado de Direito Canônico no Rio de Janeiro. Eu poderia ter ido para Roma, mas eu preferi ir para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, eu conhecendo aquela realidade do Rio de Janeiro, capital da cultura do Brasil, do mundo, gente de todo o planeta no Rio de Janeiro, e aquela pluralidade, eu comecei a olhar a questão da religiosidade no Rio. Eu comecei a me interessar e comecei a ler muita coisa sobre o candomblé e a umbanda. Quando eu cheguei em Macapá, como eu falei, o pessoal lá da Guiana Francesa, os crioulos, enfim, eu comecei a estudar para entender, para compreender. Na minha família tem pai de santo, tem gente que é da umbanda, que é do candomblé. Eu comecei a estudar, aprofundar, e aí eu conheci muita gente da umbanda, do candomblé, todos esses pais de santo, mãe de santo, babalorixá, ialorixá. Eu conheci uma. E quando eu estava conversando, entrevistando, pesquisando, para entender a cosmovisão, a filosofia, a teologia da umbanda, a moça incorporou uma entidade. Isso foi em 2019. E essa entidade que essa moça incorporou, ela disse para mim, estava eu e mais duas pessoas, ela disse para nós: olha, vai acontecer no mundo, no Brasil, mas vai chegar o momento que vai acontecer uma tragédia tão grande, infinitamente maior, numa cidade aqui das terras grandes, das águas grandes da Amazônia, e vai ser Manaus, e que vai se espalhar pelos outros lugares, outras cidades aqui da Terra Grande, da Amazônia, e vai se espalhar. Vai ser, ela chamou assim, o clamor do norte, que ia começar em Manaus e ia se espalhar Rondônia, Roraima, Acre, Pará, Amapá, ia ser uma tristeza. E eu perguntei para ela, querendo informação, tudo, e ela dizia: meu filho, ela descreveu o que ia acontecer em dezembro de 2020. Ela chegou a pandemia, o vírus vem do morcego e vai contaminar o ser humano, falou da China. Isso em 2019. O vírus começou em dezembro de 2019, não foi?
final 2019 começou em dezembro e iniciou 2020. Então, isso para dizer que essa realidade da nossa cultura, da nossa visão, para mim, é natural. Eu não tenho, assim, dificuldade de aceitar a tua fé, a tua forma de vida, a tua forma de enxergar. E logo no início, eu dizia, juntamente com várias pessoas, com vários economistas, sociólogos, filósofos, antropólogos, que a pandemia ia revolucionar o planeta. Um novo tempo, uma mudança. E eu também, lendo, pesquisando, janeiro, fevereiro, março, abril, eu achava que realmente o fica em casa ia revolucionar o planeta. Nós sairíamos totalmente mudados depois da pandemia. Mas, na metade, eu percebi que eu estava enganado, e todos que defendiam essa tese estavam enganados. Que talvez nós saiamos dessa pandemia piores do que nós entramos. Nós não estamos aprendendo absolutamente nada. Nada. Eu penso que quem teve a doença, quem foi internado, quem foi entubado, quem perdeu alguém, mesmo que alguém não tenha perdido ninguém, todos nós deveríamos ter feito uma reflexão profunda. Qual é o meu espaço no planeta, na vida? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que a vida quer falar para mim? O que é que esse vírus quer falar para mim? O que essa doença quer falar para mim? O que tanta dor, tanto sofrimento, tanta miséria, tanta corrupção, tanta injustiça, tanta anarquia, tanta loucura, tanta indiferença, tanta idiotice, que quem tomar vacina vai ser chipado, que vai virar mula sem cabeça, entendeu? Quer dizer, é uma realidade, é uma negação da ciência. E eu, sinceramente, eu fiquei um pouquinho envergonhado, porque nós temos que valorizar a ciência, a tecnologia, o conhecimento. Mas, Luke, eu penso, talvez você possa pensar de forma errada. Tem coisas que a gente não pode fazer pelo celular, pela internet. Tem coisas, e nós nascemos para nos tocar, nós nascemos para olhar nos olhos do outro. Nós precisamos nos abraçar, nós precisamos nos beijar, nós precisamos manter relações sexuais para que possamos gerar frutos, filhos. Enfim, eu penso que as relações pelas redes sociais deram uma contribuição muito grande para as lives que foram feitas, não só Batuque Marabaixo, de pagode, de samba, não sei o que mais, as transmissões do Congresso Nacional, as aulas online, que, por exemplo, fique em casa. Mas como ficar em casa se eu vendia chopp na rua? O que é que eu vou comer? As aulas online. Aí o governo não deu condições para o professor trabalhar em casa. Aí o professor usava a internet dele, usava o celular dele, o computador dele. O aluno que não tinha condições de ter celular, internet dentro de casa, não tinha nem comida, alvará a internet. Enfim, então eu acho que a gente não pode romantizar essa realidade virtual. Ela foi importante, deu uma contribuição muito grande, mas eu prefiro a vida offline. Pode dizer assim?
Entendeu? Entendido. Bom, nós vamos já nos encaminhando para os momentos finais da nossa live. Foi um grande prazer receber o senhor aqui nesse espaço, Padre Paulo Roberto. Eu tenho uma profunda admiração pela sua pessoa. O senhor é uma pessoa, né, como o senhor mostrou em todas as suas palavras e respostas aqui, uma pessoa muito pluralista, uma pessoa pacifista, tem uma mentalidade que está 100 anos à frente, é interplanetária. Então, espero que... Não, 100 anos não. 300, 400 anos, meu filho. É isso aí. Então, eu espero que Deus lhe dê muita saúde, que por onde o senhor passar, o senhor continue cativando as pessoas com essa mensagem. Acho que para nós comunicólogos, a gente, quem se permitiu, né, pôde ver aqui vários ângulos de como reabordar esses assuntos, né, como olhar para a Amazônia, não de uma forma dual, não de uma forma unitária, mas de uma forma plural, uma forma, né, de várias camadas, como o senhor foi citando para a gente, né? Isso aí mora a grande transformação da alma do ser, né, de tudo que nós precisamos para evoluir enquanto seres humanos e nós, especificamente aqui dessa turma, enquanto comunicólogos e futuros jornalistas. Então foi um grande prazer estar com todos vocês aqui nessa tarde. Padre, por favor, faça agora aí as suas felicitações de encerramento para que a gente possa finalizar nossa live. Eu fiz o curso de Reiki, fiz o curso de Reiki, mas aquele de coach. Eu fui um dos primeiros a fazer coach. Eu fui para Belém fazer, fiquei lá 15 dias fazendo coach lá em Belém. E você falou uma palavra aí que é fundamental dentro do coach. Se permitir. Nós precisamos, Luke, nós precisamos nos permitir. Nós precisamos sair da zona de conforto. Talvez a nossa maior dificuldade para a gente ser... Eric Fromm, grande psicanalista naturalizado norte-americano, ele diz o seguinte: o objetivo da vida é nascer plenamente, mas a tragédia consiste em que a maior parte de nós morre sem ter nascido verdadeiramente. E ele dizia também que amar não é uma arte do coração, é uma arte da razão, porque amar é uma escolha. Eu escolho amar, porque se é do coração é paixão, é ilusão, é uma lógica, há uma lógica no amor. Então a gente precisa apostar no amor. E para a gente apostar no amor, como você disse, eu tenho que me permitir transcender, sair da zona de conforto, das crenças limitantes que foram passadas para nós. Eu sou feio, eu sou preto, eu sou isso, eu sou nojento, eu sou incapaz. Quer dizer, são tantas... Pobre nasceu para ser pobre, negro nasceu para apanhar, né? Homossexual nasceu fruto do demônio, e assim vai embora. Então, todas essas crenças, nós somos fruto dessas crenças, desses erros, dessas visões errôneas que foram sendo transmitidas de geração em geração, seja pelo Estado, seja pela religião, seja na educação, enfim. Eu penso que o tempo é de reconstruir, é de você se deixar permitir. Você foi perfeito na sua colocação. Eu tenho que me permitir de ser, de querer, de poder. Nascemos para ser felizes. A nossa missão na Terra não é para agradar os outros, não é para fazer para os outros. Nossa missão na Terra é para ser luz. Você nasceu para amar. Você não nasceu para odiar. Você nasceu para amar. Você nasceu para ser feliz. Entendeu? Então, o que muda a vida é você amar. Mas você primeiro tem que se amar. Eu tenho que me amar para que eu possa amar os outros. Eu tenho que ser feliz para que eu possa fazer todos felizes. Então, eu agradeço o convite e peço perdão se eu escandalizei alguém, se eu agredi alguém, se eu ofendi alguém com a forma que eu falei,
que eu me expressei, não quis ofender a religião de ninguém, não quis ofender, macular a visão de ninguém, mas da mesma forma que eu respeito a sua liberdade de ser, fazer e agir, como diz o outro, eu vou morrer defendendo o direito de você ser, mesmo que talvez eu não concorde. Mas você tem que respeitar o meu direito também de ser. Eu sou assim. Quem quiser me aceitar, que me aceite. Quem não quiser, me mande para o inferno. Mas eu não vou, porque o inferno não existe. Né? Brilhante. Muito obrigado, valeu, Roberto. Também gostaria de agradecer aqui, mais uma vez, ao espaço no qual nós estamos integrados, o Grupo GEDAI, Grupo de Estudos, Mediações, Discurso e Sociedades Amazônicas, no qual fazem parte a UFPA, a Unifesp, a UNAMA e a UFOPA. Né? Um grande prazer estar aqui. Né? Meu nome é Luque Araújo. Muito obrigado ao professor Dr. Maurício Neves Correia, que possibilitou aqui toda essa discussão. Parabéns, professor. Muito sucesso. E nós ficamos por aqui. Um ótimo fim de semana para você e toda a sua família. E até mais. Quando a maré baixar, vou cantar. Para baixo pra gente dançar. Quando a maré baixar, vou